Oi, pessoal. Lá pela segunda metade dos anos 60, havia um seriado de TV chamado Túnel do Tempo, onde os protagonistas eles faziam parte de um experimento nesse sentido, onde eles eram levados para diversos acontecimentos históricos, porém de modo não sequencial. Então, uma hora eles estavam no Titanic, outra hora eles estavam na Grécia Antiga, outra na Idade Média, outra na Revolução Francesa, outra no lançamento da Apollo 1 e assim por diante. E o que acabava acontecendo, que era bastante interessante, que aquilo acabava assim prendendo a nossa atenção e a gente ficava pensando aquela questão da viagem no tempo, se isso seria possível ou não. Porém, o que a gente acaba percebendo aí dentro da nossa vivência é que realmente aquilo não é apenas uma ficção, mas na verdade acaba sendo uma alegoria de como se comporta a nossa realidade, onde a nossa mente ela é transportada para diversos momentos diferentes da nossa vida e ao tempo todo é como se ela, associada à nossa memória, nos capturasse, ora aqui, ora ali, e num determinado momento, então, que isso acontece, nós acabamos sendo obrigados a ficar sempre revisando, revisando e revisando. Com o mundo também, com a humanidade como um todo, não poderia ser diferente. A gente percebe que existem coisas, que existem fatos que acabaram sendo bastante marcantes e que, de uma certa maneira, eles acabam repercutindo, repercutindo, repercutindo. E a gente sempre pensando, poxa, mas por que eu tenho que rever isso novamente? Porque essas questões da Segunda Guerra, elas estão voltando, as questões da Revolução Cubana, as questões ligadas à Revolução Russa, ao comunismo e coisas desse tipo. Afinal, se o tempo anda para frente, por que a gente fica revisando sempre as mesmas coisas? O que acaba acontecendo então? Isso daí seria uma falha nossa, seria um apego? Essa ideia de que aquilo que não foi resolvido, a gente precisa voltar e rever, mas isso daí, na verdade, vai acontecer de modo espontâneo ou é a gente que se obriga a fazer esse tipo de trabalho? É bastante comum as pessoas me procurarem dizendo assim: Olha, Renê, tem alguma coisa estranha, estou me sentindo diferente, estou me sentindo agressivo, estou me sentindo nervoso, estou me sentindo tenso, coisas desse tipo, né? O que está acontecendo em relação ao astral para que talvez isso daí acabe repercutindo na vida da gente de uma determinada maneira? Eu mesmo acabo percebendo assim que tem dias que eu estou de uma certa maneira muito alterado, né, ou revisando aí muitas coisas. E a gente quando conversa com as pessoas, como é o meu caso, né, onde a gente através dos atendimentos a gente vai conversando com pessoas distintas, né, que elas não têm ligação uma com a outra. O que acaba acontecendo então é que a gente começa a perceber dentro dessa amostragem que as pessoas estão mergulhadas nas mesmas situações. Claro que cada uma dentro da sua história, dentro da sua questão, mas as pessoas elas estão de uma certa maneira levadas àquele tipo de comportamento, àquele tipo de sentimento. O que a gente percebe então que acaba sendo um processo coletivo que envolve talvez a humanidade como um todo, que envolve um país, envolve uma cidade ou algo assim. Por outro lado, o que acontece então a gente vê essas pessoas com uma sensibilidade muitas vezes exacerbada, tudo isso que acontece em termos planetários, em termos astrais e etc. E por outro, a gente vê aquelas pessoas assim, bem casca-grossa, que na verdade é como se não acontecesse nada disso. Talvez elas estão num estado vibratório tão tenso ou tão denso que não acabe lhes permitindo, de uma certa maneira, captar esses eventos que eles estão acontecendo nos mundos mais sensíveis. Agora, o que acaba acontecendo é o seguinte, né? Mas essas pessoas, elas vão realmente, num determinado momento, perceber tudo isso? Elas vão, em determinado estágio da sua vida, ter contato com todas essas movimentações planetárias?
ou simplesmente elas vão passar batido? De que maneira isso então pode acontecer? Dentro disso, a gente tem o nosso momento atual, que a gente está dizendo assim, que é um momento de transição, que esse momento está nos obrigando a profundas transformações, que nos deixam aflitos, que nos deixam inseguros. A gente então vai vivendo essa perplexidade diante do novo, que a gente vive comentando aqui nos vídeos do canal. Em contrapartida, a gente vai mostrando então os movimentos relativos aos planetas transpessoais, como que eles foram agindo na Segunda Guerra, como eles foram agindo na Revolução Hippie, a queda do Muro de Berlim, a virada do milênio e assim por diante. E todas as sensações, os efeitos que eles acabaram causando aqui no nosso plano objetivo. Só que o que acaba acontecendo é que então existem pessoas que vivem tudo isso, né, no momento imediato em que isso está acontecendo, e existem pessoas que acabam não vivendo isso, né, pelo fato da realidade delas ou da questão vibratória não estar focada exatamente naquele momento, nesse tipo de evento. Mas o que acaba sendo bastante interessante é que, de repente, naquele momento em que explodiu a bomba de Hiroshima, haviam pessoas nascendo. E então, todo aquele impacto daquela data, daquele acontecimento, de uma certa maneira, está registrado no mapa natal dessas pessoas que nasceram naquele momento. Não talvez no exato momento da bomba de Hiroshima, mas naqueles dias em que essa questão ela estava sendo bastante exacerbada. Então, o que acaba acontecendo é que essas pessoas trazem sim isso dentro de si. A mesma coisa, então, a gente pode dizer em relação à queda do Muro de Berlim, a gente pode dizer em relação à Revolução Cubana, a gente pode dizer também em relação às crianças que estão nascendo agora, dentro desse momento bastante conturbado em que todos nós estamos vivendo. Tudo isso, de uma certa forma, fica registrado, talvez, como um aspecto de alma desses seres, e a partir do momento em que eles assumem a maioridade, a partir do momento em que eles vão assumir o seu papel perante o mundo, esses aspectos que estão impressos nos mapas dessas pessoas acabam, de uma certa forma, emergindo para que elas possam ser vividas de modo objetivo. Ou seja, vai haver toda uma coletividade que, de uma certa maneira, vai trazer aqueles temas, vai trazer aquelas questões à tona, que para elas é bastante real, é bastante objetiva, já que aquilo faz parte da sua formação. E, de uma certa forma, a humanidade como um todo terá que fazer uma revisão novamente de tudo aquilo. É interessante a gente perceber isso. Existem então esses acontecimentos estão envolvendo as nossas famílias, estão agindo de uma certa maneira na relação entre os nossos pais, a relação com os nossos irmãos, etc. E tudo isso acaba sendo registrado no nosso mapa astral. Ali está tanto o nosso pessoal como o coletivo que estava acontecendo durante aquele momento que nós nascemos. Em termos pessoais, isso vai então objetivar os nossos nodos lunares, o nosso Quirón, os nossos planetas retrógrados. Mas em termos coletivos, principalmente os aspectos retrógrados vão estar lá indicando lições que precisam ser revistas, valores que precisam ser reformulados quando essas gerações atingirem a maioridade. Ou seja, tudo aquilo então que a humanidade estava vivendo naquele momento, mais tarde ela terá que fazer uma nova repassada. Todos nós teremos que rever mais uma vez, talvez tudo aquilo que ficou pendente e que a gente acabou deixando para trás. Quando a gente então fala a respeito dos planetas retrógrados, né, que eles vão, que eles voltam, e que uma hora eles estão num signo, outra hora eles estão no outro, né, obrigando esse processo. Na verdade, a gente percebe que isso daí vai acontecendo de uma maneira sutil, em termos astrológicos, porém esses acontecimentos sutis, eles vão sendo impressos em seres
que vão se manifestando, que vão nascendo durante todo esse processo, para que mais tarde ele se transforme em realidade objetivada. Já que os planetas transpessoais, eles acabam marcando uma geração como um todo, conforme eu falei. Então essas questões, elas vão acabar mexendo com o coletivo. Não são questões que estão relacionadas apenas a uma ou a outra pessoa, mas sim a questões importantes do coletivo que precisam ser sempre revistas. Isso acaba sendo que nem na série do Túnel do Tempo, onde o passado, de uma certa maneira, ele acaba sempre voltando. Tudo aquilo que foi importante, tudo aquilo que aconteceu de uma certa maneira para marcar a humanidade, acaba de tempos em tempos vindo à tona. Todas as vezes que alguma pessoa, de certa maneira, relacionada com esses aspectos, um líder de algum país, um líder religioso ou coisas do tipo, acabe assumindo um papel importante perante um país, perante uma igreja ou perante o planeta como um todo. Quando esses transpessoais eles estão em movimento normal, então as pessoas que trazem esses aspectos, elas vão de uma certa maneira implantar os avanços que esse movimento nos traz. Ao passo que aquelas pessoas então que nos trazem os aspectos retrógrados, ou aquele grupo que compartilha desse mesmo aspecto astrológico, acabam nos trazendo de volta os desafios a serem superados. Isso pode talvez parecer muito confuso, mas vamos procurar entender na prática, falando até mesmo aqui em termos de Brasil, em termos de humanidade, onde hoje a gente está vivendo um processo de polarização bastante intenso. A gente percebe que não é só aqui, a gente percebe que isso está acontecendo no planeta como um todo. E aí, então a gente fala, mas por que essas coisas que aconteceram há tanto tempo atrás ainda acabam tendo tanto peso nos dias atuais? E a resposta disso acaba sendo bastante simples. Basta a gente olhar então quem são os líderes políticos que estão atuando agora em nosso planeta. E a gente vai perceber que são líderes nascidos no pós-guerra, são líderes nascidos durante a Guerra Fria, onde essa questão da polaridade ela estava bastante exacerbada, ela estava sendo bastante alimentada. A questão do militarismo, a questão do sentimento de necessidade de controle, as questões ligadas à espionagem, onde um lado parece estar sempre vigiando o outro para procurar entender qual seria o próximo passo, as teorias de conspiração, tudo isso faz parte do inconsciente que estava acontecendo naquela época, lá há 60 e tantos anos atrás. Só que agora acabou ganhando aí umas pitadas de modernidade e revisada aí sobre os aspectos das redes sociais, da internet e coisas assim. Mas se a gente for pensar, a essência ela continua sendo a mesma. Então, aquelas pessoas que trazem aqueles aspectos bastante firmados num sentido ou em outro, elas acabam pendendo mais para cá ou mais para lá e acabam recriando exatamente aquele ambiente que existia no momento em que elas nasceram. Não talvez objetivamente, mas subjetivamente. E a gente se sente como se a gente tivesse novamente preso em tudo aquilo. O que acaba sendo bastante interessante, porque na verdade o mundo, mais uma vez, está sendo levado a alguma coisa que deveria de ter sido superada. Ou seja, astrologicamente, aquele momento ele acabou passando, afinal o tempo anda para frente, como eu já disse, mas as pegadas que esses aspectos astrológicos acabam deixando para trás e que acabam se objetivando como pessoas, eles continuam por aqui e acabam atuando ainda por mais algum tempo, por décadas talvez, trazendo aquelas questões que aparentemente deveriam de ter sido superadas, deveriam ter ficado lá no passado. Uma coisa que é bastante interessante em termos de Brasil, para a gente pensar, é que no momento em que a gente começou a falar muito em ditadura,
em oposição, um momento em que a gente voltou praticamente àquelas discussões lá dos anos 60, do começo dos anos 60, em relação a capitalismo e comunismo, e as necessidades de ação de ambos os lados, onde se falou muito em questões relacionadas à ditadura e etc., como se esse fantasma, num determinado momento, ele tivesse se erguido novamente da tumba, com toda a sua intensidade. Curiosamente, acaba surgindo um ministro do Supremo que nasceu exatamente no mesmo dia em que foi decretado o AI-5. Ou seja, de uma certa maneira, ele acaba sendo a personificação de tudo aquilo que estava acontecendo naquele momento, de tudo aquilo que estava acontecendo naquela época. Então, não é por acaso que uma pessoa dessas acaba tendo tanta influência dentro de um país, porque acaba trazendo novamente à baila algo que deveria talvez ter sido resolvido, o que acaba nos dando a oportunidade de fazer com que agora, já num estágio mais maduro, nós tenhamos condições de rever todo aquele fato, de rever todo aquele momento sob outro prisma, para que a gente possa talvez compreender a história de uma outra maneira e para que a gente possa se compreender também de outra maneira. Isso a gente falando em termos de Brasil, por exemplo, eu não vou aqui pegar os mapas dos nossos dirigentes, mas é importante que a gente entenda que todos os protagonistas que estão envolvidos com tudo isso que está nos rodeando, eles são sim bastante representativos de momentos bem emblemáticos da nossa história. E não é por acaso que eles acabam chegando no lugar onde eles chegaram. Muitas vezes a gente pode não entender como que aquelas pessoas elas acabaram parando lá, mas na verdade, quando a gente percebe que esses líderes, eles acabam sendo bastante representativos de problemas ou questões emblemáticas para um povo, para um planeta como um todo, nós percebemos então que eles são como se eles fossem, na verdade, uma espécie de objetivação, uma espécie de catalisadores ou coisas desse tipo, de momentos bastante importantes que, através deles, então, acabam sendo trazidos à tona novamente para que a gente possa vivenciá-los no coletivo. Porque tudo acaba tomando forma mais cedo ou mais tarde. Só que essas coisas, elas acabam levando muito tempo para acontecer. Ou seja, tudo isso então que nós estamos vivendo hoje, mais adiante, né, talvez a gente tenha que reviver dentro de uma outra tônica, através dessas crianças que estão nascendo agora e que trazem isso registrados aí coletivamente dentro dos seus mapas astrais. Por isso, dessa maneira, então, nós acabamos sempre revivendo as questões, embora elas já tenham acontecido e embora o tempo já tenha passado. O tempo, num determinado momento, realizou aquilo que deveria de fazer, mas deixa as suas consequências como se fosse uma pedra que a gente atira num lago de águas tranquilas, e aquela pedra então ela vai provocar uma série de ondas que, embora essa pedra tenha sido lançada talvez no meio do lago, essas ondas vão acabar chegando até a margem, até que elas se desfaçam por si só. E assim vai acontecendo com o tempo, assim vai acontecendo com os ideais, assim vai acontecendo com as gerações. E vale a pena a gente pensar aqui, essa questão das repetições, que todas as vezes que elas acontecem, elas estão nos trazendo a possibilidade de cura. E com isso, está sendo renovada a promessa da nossa possibilidade de libertação das nossas dores e dos nossos sofrimentos, para que a gente possa atingir um novo grau, um novo estágio, onde talvez não haja mais a necessidade da gente ter que vivenciar essas questões de um modo tão drástico, às vezes tão doloroso, tão objetivo, e muitas vezes até com sofrimento, mas sim de um modo mais sutil, mais sublime, mais amoroso, onde todos nós, apesar das dificuldades, possamos sentir a felicidade de estar
vivendo aqueles desafios, aprendendo com eles e crescendo. Tá bom, pessoal? Fica aí mais um tema para nossa meditação, como sempre. Espero que vocês tenham gostado. Vamos que vamos, mente livre, coração leve e até a próxima.